Ok, então, a partir de agora, gravando nossa primeira aula síncrona, ou live, como queiram, do dia 6 de maio de 2021, disciplina Mercado de Capitais. Contamos com a presença de Andréia, Jaine e Sabrina, até o presente momento. Pessoal, para quem viu o vídeo que eu postei no domingo pela manhã, dia 2, as aulas começaram na segunda, dia 3, então eu me antecipei, no domingo já disponibilizei lá no Siga um videozinho curto sobre a apresentação do conteúdo que a gente vai trabalhar, a metodologia, a forma como nós vamos trabalhar a disciplina, também as formas de avaliação e também, no final, as referências bibliográficas para essa disciplina. E todo esse material, o que eu chamo de material base, já está disponível lá no Siga. Então, por decisão do colegiado de curso, na economia, nós vamos continuar trabalhando com com 1 hora semanal de encontro síncrono como esse de agora. Então, são 14 semanas, nós teremos 14 horas de conversa direta. E a disciplina, a carga horária é de 60 horas, significa que as demais horas restantes, 46 horas restantes, vai depender do esforço individual de vocês, de se dedicarem ao material que está disponível no Siga, irem avançando e nas quintas-feiras, das 8 às 9, a gente tem essa hora para tirar as dúvidas de vocês. E também, da mesma forma, vocês podem enviar as dúvidas ou questionamentos de vocês através do e-mail institucional, que está disponível no material e também no Siga. Só no institucional, tá? Por favor, paulo.corbes@unemate.br. E para facilitar mais ainda a nossa comunicação, a nossa colega Évila. Bom dia, Évila, seja bem-vinda. Ela criou um grupo do WhatsApp. Bom dia. Bom dia. E eu encaminhei o link para inscrição, para participar desse grupo, eu enviei para o e-mail da turma toda. Até agora, não sei quantos tem participantes aí, vamos ver. Mercado de capitais. Vamos ver. Por enquanto, tem 4. E eu acho que são vocês 4. E os demais devem ter 16, 18 matriculados, não sei quantos. Os demais, apesar de receber e-mail e de tal material disponível no Siga, eu não sei o porquê do desinteresse de participar da disciplina. Houve aí uma conversa de que esse módulo, esse semestre, ele seria adiado, mas da Facisa não tem nada isso, se bem que alguns professores da economia também estão com as aulas suspensas, né? Bom, é direito de cada um. Eu não vou me manifestar, mas eu, sim, pretendo continuar trabalhando. Ok? O nosso encontro de hoje seria para tirar dúvidas. Eu acredito que vocês não tenham dúvidas ainda, dado que agora de manhã eu olhei no YouTube a visualização, a quantidade de visualizações desse vídeo de apresentação que eu postei no domingo, tinha 3 visualizações. Eu não sei se alguém de vocês viu, mas eu descobri que lá no meu canal do YouTube eu tenho 12 inscritos. No ano passado, em função de gravar essas aulas, eu tive que abrir um canal no YouTube, e logo que eu abri, eu descobri que, quando eu fui assistir pela TV ali, eu postei um material lá, fui assistir pela TV, eu descobri que tinha uma pessoa já inscrita no meu canal. E aí, quem será? Será que foi um aluno que se inscreveu? Isso ano passado, né? Depois, conversando com uma irmã minha lá de Florianópolis, ela disse, eu me inscrevi no teu canal. Era a única inscrita. Hoje são 12 pessoas, que eu não sei quem são.
Mas dessas 3 visualizações do videozinho que eu postei no domingo, muito possível não tenha sido ninguém matriculado nessa disciplina que tenha assistido. Pode ser que tenham sido outras pessoas que não são nem da Unemat, nem do curso, enfim. Então, eu imagino, já me preparei, imaginando, até eu acompanho pelo SIGA, acompanhando ontem à noite, o SIGA lhe fornece para o professor um relatório de acesso, um relatório de ações. Eu vi que foram muito poucos os acessos no material e muito poucos que baixaram o pessoal, praticamente zero. Então, eu acredito que vocês ainda não tenham começado a disciplina. Então, prevendo isso, eu já acompanhando os noticiários, pela manhã eu tenho duas notícias do mundo econômico de hoje para passar para vocês, vou comentar elas. E elas dizem respeito, sim, com o conteúdo da disciplina. A primeira delas, ontem o presidente dos Estados Unidos, o Biden, declarou que ele é favorável à quebra de patentes das vacinas relacionadas com o Xing Ling, que está abalando o mundo. Tá certo? E resultado imediato disso, hoje pela manhã, as ações dos principais laboratórios, eu anotei alguns aqui, a Moderna, a Pfizer, a BioNTech, a Coronavac, elas estavam caindo pela manhã 19% as ações dessas empresas. Agora há pouco, parece que tem algumas que as ações estão caindo 6%, outras 12%, tá? Mas, em média, desses grandes laboratórios, a queda, o impacto negativo no preço das ações. Por que as ações caem? Porque os investidores dessas empresas, né, se a quebra de patente dessas empresas que gastaram bilhões em pesquisas para desenvolver o produto, se a quebra de patente for confirmada no mundo, o Brasil já se manifestou contra isso, mas o presidente americano disse, não, vamos quebrar as patentes. Essas empresas não vão ter o retorno do dinheiro que desembolsaram para pesquisa e desenvolvimento desses produtos. Então, isso sim é uma interferência direta na economia. Ah, mas vai fazer bem para o mundo, porque outros laboratórios vão poder fabricar essas vacinas. Sim, vai fazer um bem para o mundo. Numa situação de emergência, eventualmente, o primeiro impacto seja positivo para a humanidade. Mas, em longo prazo, essas empresas elas vão ficar avessas a... Imaginem a possibilidade de uma nova pandemia, de outro vírus no futuro, que impacte na humanidade, nas vidas das pessoas, mundo afora. Essas empresas vão pensar 2 vezes antes de desembolsar dinheiro de investimento para desenvolver vacinas para fazer frente a essas ameaças. Então, apesar de o discurso do Biden lá parecer ser muito humano, tá, em prol da vida, eu sou economista, vocês são futuros economistas, a gente tem que pensar no outro lado também. E os laboratórios que desembolsaram bilhões para desenvolver pesquisas, né? E esses produtos, vacinas, eles não são resultados de pessoas de mão de obra pouco qualificada, são cientistas. E esses cientistas, eles têm um custo, os salários deles não são baixos, não. Então, é mais uma notícia e, olha, um impacto imediato no mercado financeiro mundial. Com as ações dessas empresas despencando, isso promete para hoje, para o mercado de hoje, muita volatilidade, tá? Bom, eu estou falando de volatilidade, de ações, isso, mas isso tudo é parte do nosso conteúdo que nós temos que ver pela frente. Mas, enfim, essa é a primeira notícia importante de hoje, com relação ao mercado financeiro. E a segunda notícia, 7% de alta no minério de ferro no mundo, nos mercados. Lembrando que lá o mercado asiático já fechou, que agora lá já é noite.
A Europa já está pela metade, está tudo vapor, e o mercado aqui do Brasil, São Paulo, Nova York, deve abrir, no horário de Mato Grosso, abre às 9 horas. 7% de alta nas ações de empresas que exportam essa commodity minério de ferro. Entre elas, muitas empresas brasileiras. O Vale, quer dizer, o nosso mercado não abriu ainda, mas as ações de empresas que produzem e comercializam essa commodity na Europa e na China estão com alta, estavam agora há pouco pela manhã, com alta de 7%. Isso é uma alta muito expressiva, tá bom? Mas o porquê disso? O minério de ferro ele é utilizado para a produção de aço. A China é o maior produtor de aço do mundo, porque ele importa aço do mundo inteiro, principalmente do Brasil e da Austrália. Mas por que essa alta, então? Porque a Austrália está com uma rusga com a China, porque a Austrália está peitando a China e está exigindo uma investigação mais isenta sobre as origens desse vírus, desculpa. E a Austrália está exigindo, olha, nós queremos saber da onde. Ontem o presidente, no discurso que ele deu na abertura da Semana das Comunicações, lá em Brasília, no discurso dele, ele disse, olha, é um vírus novo, que a gente não sabe de onde veio, não se sabe se ele foi produzido em laboratório, e aí, por acidente ou por intenção, ele fugiu de controle, ou se ele é resultado do vírus de uma pessoa lá da China, que a gente sabe que foi num mercado chinês lá que eles vendem tudo que é tipo de animais exóticos, vivos, para as pessoas comprarem e consumirem. Ou se alguma pessoa tenha consumido um animal desses inadvertidamente e daí originou o vírus. Mas vocês sabem também, acompanhando aí os noticiários, as mídias, no mundo inteiro não se pode falar o vírus da China. Obrigatoriamente você tem que se referir a ele como o coronavírus 2019. Como é que chama mesmo? Novo coronavírus 2019. Covid-19. Covid-19, isso mesmo. Não se pode dizer no mundo que é um vírus chinês. Agora, pode-se, as mídias, os jornais, eles podem dizer a variante brasileira, a variante sul-africana, a variante da União, do Reino Unido, da Inglaterra, e outras variantes que estão surgindo, aí pode dizer a variante brasileira. Agora, não se pode dizer o vírus chinês, que é o vírus original, porque as embaixadas da China, aonde um jornal fala lá do vírus chinês, pronto, a embaixada chinesa já pede explicação. É discriminação à China. E a ONU enviou, no início do ano agora, vocês devem ter acompanhado, uma comissão para a China para avaliar lá, para investigar como o surgimento desse vírus. E parece que eles não tiveram nem acesso a muitas instalações ou aos alvos de investigação deles, foi muito restrito, e voltaram sem relatório nenhum. Então, a Austrália, sim, está exigindo perante a Organização Mundial da Saúde que se investigue mais profundamente a origem desse mal que está abalando todo mundo, né? Em retaliação, o que a China fez? Não compra mais minério de ferro da Austrália, sendo que eles precisam de minério de ferro. E a Austrália, como o Brasil, são um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. Então, a China já está retaliando a Austrália em função disso aí. Olha como os chineses agem. E aí, pronto, a Austrália vai ter um impacto negativo economicamente, porque as empresas que vendem e exportavam minério vão deixar de ter essa receita, e a China vai ter que, para suprir a necessidade de minério de ferro deles, de modo que eles possam produzir aço, eles vão ter que demandar de outros lugares, outros países, principalmente aqui do Brasil.
Prestem atenção na abertura do mercado hoje, as cotações da Vale, Gerdau, Siderúrgica Nacional devem disparar hoje. Fica a dica aqui desse professor. Então, duas notícias importantes hoje. A conclusão é que, muito provavelmente, os mercados, e também o nosso aqui de Nova York, assim que abrirem, a partir das 9 horas, eles vão apresentar muita volatilidade. Volatilidade, o que é? Por um lado, algumas ações despencando por conta do anúncio do Biden lá da quebra das patentes, por outro lado, outras ações subindo fortes. Então, hoje o dia promete fortes emissões no mercado. Tá ok, mas como eu comentei sobre a China, então, como vocês não têm perguntas para mim sobre o conteúdo ainda hoje, e até não poderiam ter, porque eu acredito que não leram nada ainda, então eu preparei um material, na verdade é um material que me foi encomendado aí de uma categoria, e eu preparei na quinta-feira um materialzinho que ficou bem interessante, e também, sim, diz a ver com a disciplina, até porque nessa disciplina, lá no finalzinho, a gente vai ver sobre mercado de derivativos, principalmente contratos futuros, e no mercado de contratos futuros são negociadas commodities agrícolas. E aí nos diz respeito diretamente aqui na nossa região, porque a nossa região, o pilar da economia da nossa região, queiram ou não, é o agronegócio. Então, lá, na B3 são negociados contratos futuros e commodities agrícolas. Soja, milho, boi gordo, algodão, enfim. Tá? Então, eu preparei um materialzinho e quero compartilhar com vocês. Agora está disponível, disponibilizei, eu acho que na quinta ou ontem pela manhã, quinta é hoje, acho que foi na quarta, ontem mesmo, eu acho que eu disponibilizei no Siga lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um momento que eu vou ter que abrir lá. Apresentar. Estão enxergando, né? Peste suína chinesa 2, o retorno. Por favor, me deem um feedback, porque agora eu não estou mais na telinha do Meet. Está aparecendo, professor. Está aparecendo. Então, o pessoal aí me encomendou essa análise, é uma análise neutra, tá? Em função de que agora, em fevereiro, tem as imagens, aqui tem uma imagem, vocês estão vendo a apresentadora, ela é do canal Agrobusiness, tá? Eu recomendo fortemente que vocês procurem no YouTube, acompanhem, eles soltam boletins praticamente diariamente sobre o agronegócio brasileiro. Basicamente, gado, soja e milho, mercados de boi gordo, soja e milho. E eu vinha acompanhando, eu acompanho, sou assinante, inclusive, deles. Quem quiser pode fazer a assinatura dos boletins deles, são diários, tá? Mas eles são muito neutros, isentos, não tem pressão de comprador e nem de vendedor. Eles não divulgam notícias com base em impressões de qualquer uma das partes, eles são independentes, tanto assim que se você quiser receber os boletins diariamente, você paga uma mensalidade, está ali embaixo, R$ 9,90 por mês, é o boletim mais básico. Depois eles têm alguns boletins mais completos, com mais dados, mais fundamentados, e para esse boletim eu acho que é 50 e alguma coisa que você paga. Isso não é um custo, é um investimento em informação de verdade. E eu vi que eles divulgaram lá, em 7 de abril, essa informação de que a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, haveria informado de que a China notificou
a morte de 3 porcos, 3 suínos lá na China, muito provavelmente em função de uma nova cepa da peste suína africana, que afetou 36% do plantel de suínos da China em 2018. E lá em 2018, a coisa passou batida, inclusive por mim. Eu não me dei conta de que isso poderia ser uma malandragem dos chineses, né? E agora, eu vou mudar a página aqui. Bom, eu coloco as figuras e depois eu faço os comentários, esses comentários que eu estou fazendo agora, tá? Então, em finais de fevereiro, a China comunicou lá à Organização Mundial de Saúde Animal a morte de 3 porcos. Ninguém sabe se são porcos mesmo lá para o abate ou se são porcos selvagens. Se você pegar porcos selvagens aí, muito provavelmente, como eles não foram vacinados contra doenças, tá? Muito provavelmente eles podem ser acometidos de viroses. Então, eles dizem que é a segunda cepa da peste chinesa, e pasmem. Não, aqui tem lá a figura 2 aí, o que eles alegaram lá na OIE, a Organização Mundial da Saúde, essa OIE, na verdade, gente, a verdade tem que ser dita, são puxadinhos, né, do regime comunista chinês, né? A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela é presidida por um revolucionário marxista lá de um país da África, né? E eles relutaram muito tempo para declarar pandemia mundial, lembrando que no início do coronavírus, aí, do Covid-19, ainda em dezembro de 2019, um médico chinês fez uma denúncia, né? Foi ele que denunciou a existência desse novo vírus, e ele foi perseguido, foi preso pelo regime chinês. E ficou preso, e inclusive 2 ou 3 meses depois, como ele teve contato com pessoas contagiadas, ele próprio morreu por conta disso. Mas o regime chinês perseguiu esse médico e prendeu ele. Não podia ter divulgado isso. E a Organização Mundial da Saúde também relutou muito. A Europa já estava, a Itália, já tinham velhinhos nos asilos morrendo há muito tempo, até a Organização Mundial da Saúde declarar pandemia mundial. Então, não dá para confiar muito nesses órgãos aí. Olha só, eles comunicaram que a China informou essas providências aí para fazer frente a nova pandemia lá da peste suína. E aí vocês podem ver aí, quarentena, destruição oficial dos produtos de origem animal, desinfecção, sacrifício sanitário, ou seja, mais uma vez eles vão ter que sacrificar parte do rebanho suíno deles. Estão anunciando agora isso, gente, agora final de fevereiro. Final de fevereiro, início de março. Então, essas manchetes aí, estão vendo aí? Valor econômico. Nova cepa de peste suína africana na China preocupa analistas. Outro jornal, isso aqui é um canal rural, pela TV a cabo. Soja, 2 pontos. Preocupação com peste suína africana na China pressiona farelo e soja, e grãos. Farelo e grãos. Outra, Money Times, que tem como fonte a agência Reuters de notícia. Farelo de soja despenca na China por preocupação com peste suína. Então, as grandes agências de notícias, como Bloomberg, Reuters, pegam a informação da OIE, divulgam, e os grandes jornais mundo afora de circulação nacional, eu coloquei 3 aqui, 3 exemplos, Valor Econômico, Canal Rural e esse Money Times, eles divulgam isso na íntegra. Vai despencar o preço da soja e do farelo de soja, porque a China está com uma nova onda de peste suína. E os nossos produtores aqui da nossa região,
como eles vão plantar ainda soja em outubro, e eles precisam, muitas vezes, de custeio, tá? Eles fecham negócios com as tradings, nós temos várias trades na nossa região aqui, e vendem o que eles chamam de venda futura. Isso não é contrato futuro, não, isso é mercado a termo. Lá na frente nós vamos esclarecer isso. Mas eles, quando dão entrevista, dizem, eu já vendi a minha soja que eu ainda vou plantar em outubro. Eles vendem antecipado. E, diante dessas notícias, a soja hoje deve estar na faixa dos R$165 a saca, né? Então, o produtor, para vender lá para fevereiro do ano que vem, e que é um período de safra, a tendência é o preço cair, ele liga para o armazém ou para trading que ele comercializa, costumeiramente comercializa o produto dele, e pergunta quanto que vocês estão pagando para entrega em fevereiro. E os caras vão dizer, olha, em fevereiro a gente paga 130 a saca. E ele está assustado com essas notícias, está pensando, poxa, se eu pegar 130 lá em fevereiro, eu vou estar fazendo um bom negócio que vai cobrir meus custos e vai sobrar um pouco ainda. Só que ele não sabe que lá em fevereiro a saca de soja pode estar R$200, passando de R$200, e aí ele vai ter deixado de ganhar dinheiro. Em outras palavras, perdeu dinheiro. E isso tudo uma manobra da China, plantando no mundo essas notícias de que o plantel deles vai ser sacrificado por conta de uma nova peste suína, que eu chamo lá no título, eu chamei de peste suína 2, o retorno. Mais uma vez, eles estão querendo passar essa lábia para conseguir comprar a soja deles aos preços que são convenientes para eles e não aos preços de mercado. E por que eu estou dizendo isso? Note que eu estou fazendo afirmações bem fortes, né? Eu estou dizendo que essa coisa de peste suína deles lá em 2018 foi uma lábia que eles passaram no mundo, até mesmo porque não tem comprovação de que houve, de fato, o sacrifício daquela quantidade de animais, 250 milhões de cabeças do rebanho dele. Não tem comprovação, porque da China eles passam a informação, e você tem que acreditar, porque é um regime fechado, eles divulgam o que eles querem que seja divulgado. Houve mesmo essa... Então, o que me faz suspeitar que não houve essa redução do rebanho deles? Vamos adiante. Olha aqui, gente. Produção suína na China. Isso aí são dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é um dos mais confiáveis do mundo. O problema é que esse Departamento de Agricultura, que é o equivalente ao nosso mapa, Ministério da Agricultura aqui no Brasil, ele não tem funcionários lá em território chinês levantando estatísticas. Ele anuncia essas informações com base nas informações que ele recebe de cada país. Então, o Brasil aqui informa, através do Ministério da Agricultura, divulga que o Brasil, a produção de grãos vai ser de tantos milhões de toneladas nessa safra, 2021-22. E o Departamento de Agricultura deles lá tem essa informação que recebeu do Brasil e inclui nos relatórios deles, de modo a que eles tenham uma noção dos estoques mundiais do determinado produto. Da mesma forma, eles receberam a informação da China de que, em 2018, o rebanho deles, que era de 687 milhões e meio de cabeças de suínos, despencou para o ano seguinte para 440 milhões. Essa informação foi a China que passou. Repito, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não tem ninguém, nenhum funcionário, nenhum técnico lá para conferir se essa informação é verdadeira. Ou seja, a China informou que o rebanho deles foi reduzido drasticamente de um ano para o outro em 36%. E o mundo tem que engolir isso. Isso, vindo da China, vocês acreditam, gente? Vamos lá. Esses slides seguintes são os comentários desses comentários que eu estou fazendo agora. Relembrando,
Lá em 2018, deu-se início àquele trade war entre Donald Trump, Estados Unidos, e China. E a origem dessa briga tarifária, que ficou conhecida como guerra tarifária entre as duas grandes superpotências, a grande origem não são questões aí de commodities agrícolas, nada. Deve ser aquele sistema 5G que a China queria empurrar, inclusive, para os Estados Unidos, e que o Donald Trump proibiu, não pode o sistema chinês aqui dominar a tecnologia 5G nos Estados Unidos. E tomara que o Brasil também não adote deles. Parece que o governo, o Ministério das Comunicações, está negociando com eu acho que é a sueca, a empresa, a Ericsson. A Ericsson tem tecnologia 5G e, muito provavelmente, a Ericsson vai ganhar licitação para implantar essa tecnologia no Brasil já a partir do ano que vem. Felizmente, a gente vai se livrar dos chineses. Mas, enfim, a guerra comercial lá em 2018, começou entre China e Estados Unidos por conta dessa disputa tecnológica. Trump não aceitava se submeter ao domínio chinês, porque com aquela tecnologia na mão, eles poderiam controlar todo o país. Todo mundo passaria a depender deles, entende? Então, houve essa disputa, aí como havia essa disputa por questões tecnológicas, essas retaliações, elas acabaram respingando também nas commodities agrícolas. E uma das medidas do Trump, na época, eu lembro, foi de sobretaxar em 20% as exportações de soja, milho, farelo de soja, enfim, para a China. E a China precisa de muita soja. Já vou mostrar nos gráficos, gente. Então, para não pagar a sobretaxa de 20% dos exportadores americanos, os chineses começaram a se voltar mais intensamente para o outro grande fornecedor deles, que era quem? Quem? O Brasil, o nosso querido Brasil. Mas, com os preços lá em cima, tarifados nos Estados Unidos, os brasileiros poderiam também exigir prêmios maiores para vender mais para a China do que tradicionalmente vendiam. Aumenta a demanda por soja aqui, gente, vocês estão fazendo economia. Aumenta a demanda por um bem, o que acontece com o preço dele? Sobe. Se os chineses vierem comprar com mais apetite soja, milho, farelo de soja aqui no Brasil, e eles compram através dessas tradings, né? Se a demanda aumenta, naturalmente os ofertantes vão aumentar os preços, até porque há um limite de produto aqui no Brasil. Então, quem deseja mais, pague mais. Aqui eu estou mostrando o consumo de soja da China. Eu falei antes que a China precisa de soja e muita soja. Note lá, em 2018, o consumo deles era estimado em 118 milhões de toneladas de soja. Aqui eu estou falando só da soja, nem do farelo de soja e nem do milho. 118 milhões de toneladas. Essas 118 milhões de toneladas, eles precisariam comprar naquele ano para não dar um problema de um colapso de alimentação lá na própria China. Lembrando, são 1 bilhão e 400 milhões de boquinhas chinesas que precisam comer. E esse 1 bilhão e 400 milhões de chineses, ele está se tornando cada vez mais urbano. Há coisa de 20 anos atrás, a China tinha muita população, mas a população mais no campo. E lá no campo, eles têm um sítiozinho, têm uma vaquinha, têm umas galinhas, porquinho, eles sobrevivem. Agora não, com o crescimento da China, os camponeses estão sendo arregimentados para ir trabalhar nas indústrias, nos escritórios, e, portanto, eles não estão produzindo o próprio alimento deles, e eles precisam comer.
E também os salários deles estão subindo. Eles estão tendo um poder de consumo maior. Então, o sujeito vivia no sítio, o pai dele vivia no sítio há 20 anos atrás, consumia um ovo, cenoura, batata, não sei o quê. Agora, na cidade, com salários mais altos, o poder de consumo desses caras aumentou também. Então, eles querem consumir um alimento mais requintado. Eles têm dinheiro para pagar, eles têm salário para isso. Então, a China está demandando muito, tem que abastecer. Praticamente, a produção bovina deles é muito insignificante. A questão de proteína animal, o forte deles é a carne suína mesmo. E a produção de soja da China, lá em 2018, era de 14 milhões de toneladas. Insignificante. Mas a demanda que eles precisavam naquele ano era de 118, ou seja, tem uma conta aí que não fecha. 103 milhões de toneladas eles precisavam comprar no mundo. Os principais fornecedores, produtores dessa commodity no mundo. Pela ordem Brasil, sim, o Brasil é o maior produtor, passou dos Estados Unidos, maior produtor de soja do mundo. Estados Unidos e Argentina. Com os Estados Unidos, eles tinham uma briga lá, eles teriam que pagar 20% a mais. Então, intensificaram as compras aqui no Brasil. Olha que oportunidade para os nossos produtores. Mas vejam, para que os nossos produtores não ganhassem a mais, para que os preços da saca não subissem aqui, a China entrou com aquela história, divulgou para o mundo todo, com aquela história da primeira peste suína chinesa, que o rebanho deles caiu em 250 milhões de cabeças. O que levaria os nossos produtores aqui a deduzir, bom, se o rebanho deles diminuiu, eles vão demandar menos soja. Então, as importações de soja da China vão ser menores. Não é o que está dizendo esse gráfico seguinte, aí a figura 9. Notem lá, de 2017 para 2018, de 93 milhões de toneladas que eles importaram em 2017, em 2018, o tal ano que teria dado a epidemia, eles importaram 97 milhões de toneladas. E logo no ano seguinte, 18 para 19, aquelas 103 milhões de toneladas que eu falei que eles precisavam para completar essa demanda de 118 milhões aí, entre o ano de 2018 para 19. Eles conseguiram importar aquelas 103 milhões de toneladas. A pergunta que não quer calar, se o rebanho deles aqui entre 2017 e 18 e 18 e 19, o rebanho deles caiu em 36%, por que eles continuaram importando tanta soja? O que fizeram com essa soja toda? Isso me leva a desconfiar que não houve peste suína coisa nenhuma na China. Eles divulgaram isso para o mundo, para os nossos produtores imaginarem que ia diminuir a demanda, portanto, podiam vender mais barato. Conseguem perceber a malandragem, gente? Sim. Professor. Oi, pode perguntar. Então, assim, o senhor acredita que a China engana os outros países? Olha, os dados aqui... Quem perguntou, por favor, porque eu não estou no... A Évila. Os dados dizem isso, Évila. Peraí, eu vou voltar lá. Ó. Eles anunciaram para o mundo que a produção de cabeças de suínos deles, de um ano para o outro, de 18 para 19, despencou em 36%. Então, eles sinalizam para os produtores de soja, milho e farelo de soja do mundo de que, olha, eles vão importar muito menos. Mas o que eles, de fato, importaram está aqui. Não diminuiu na mesma proporção a demanda por soja deles. Por que isso? Eles compraram mais soja naquele ano da peste suína chinesa lá,
para deixar a soja no armazém, soja é um bem perecível e tem um custo para manter ele armazenado. Então, não faz sentido eles aumentar de 97 milhões para 103 milhões no ano seguinte, no ano da pandemia, diminuir as importações de soja. Não há sentido aumentar a importação de soja deles, dado que o rebanho deles tenha sido dizimado em quase 40%. Não faz sentido. Agora, eu vou adiante ainda, mais um argumento. Olha o farelo de soja, figura 10 aí. De fato, eles reduziram as compras de farelo de soja naquele ano da peste suína chinesa em 5%. Tá? Mas a queda foi pouca, só 5%. De 70 milhões, eles importaram no ano seguinte, no ano da peste suína lá, 66 milhões de toneladas de farelo de soja. Mas percebam que já no ano seguinte, 2019 para 2020, eles importaram 71 milhões e meio de toneladas, mais do que no ano anterior à peste suína. Daí a pergunta que eu faço é, se eles diminuíram tanto o rebanho deles no ano anterior, de um ano para o outro, eles vão repor aquelas 250 milhões de cabeças que eles tiveram que sacrificar? É difícil, né? A gente sabe qual é o tempo, quanto tempo que demora aí para as matrizes suínas, para elas terem filhotinhos e tal, para o plantel aumentar. E de um ano para o outro, eles já estavam comprando mais farelo de soja, significa que voltou aqueles milhões de cabeças que eles tinham antes do sacrifício. Então, os números dizem que não dá para acreditar na informação que vem da China. Daí eu dizer que eles deliberadamente estão enganando o mundo, eu acho que isso é uma afirmação um pouco forte demais. Mas eles não são coerentes quando eles informam lá o plantel de suínos deles e quantos suínos que tiveram que sacrificar, essa informação não se sabe se é verdadeira. Agora, os dados das importações de soja, farelo de soja, eu vou passar aqui para a tela seguinte, olha o milho que aconteceu. O farelo de soja ainda teve uma redução na demanda de 5%. É pouco, mas pelo menos reduziu. Só que o milho, gente, olha, não reduziu em nada. De 18 para 19, aumentou de 274 milhões de toneladas, eles aumentaram a importação para 278 milhões de toneladas. Mas por que importaram mais milhos se tinha menos porquinho para alimentar? Aonde que eles colocaram tanto milho? Então, os números... e por que eu acredito nesses dados da importação deles, de milho, soja e farelo de soja do mundo? Porque esses dados, sim, eles são divulgados a partir do vendedor e não do comprador. Esses dados aqui são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, o Brasil, as trades brasileiras, quando exportam milho, elas têm lá tantos milhões de toneladas, que a Bunge, a Cargill, a Amage, enfim, embarcaram nos portos brasileiros com destino à China. Tantos milhões de toneladas, isso fica registrado no Ministério da Agricultura, Banco Central, enfim, tem registro disso, dessa quantidade de toneladas que foram vendidos para quem? Para a China. Da mesma forma, os Estados Unidos, quando eles exportam, eles têm o controle, quem está comprando, quem que é o cliente demandante. Então, somando essas compras que a China fez nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, na questão do milho, ainda tem lá a Croácia, que também eu acho que é o quarto produtor mundial, mas é tão baixa que não dá nem para considerar. É o quarto produtor mundial, mas nem se compara com milho. No caso do milho, Estados Unidos, sim, tem 400 milhões de toneladas que eles produzem por ano, estão bem à frente do Brasil, e o Brasil está à frente da Argentina, e a Argentina muito à frente da Croácia.
vai somando esses exportadores de milho, né, ao longo dessa série de anos aí, percebe que a China não diminuiu a demanda, ou seja, não parou de comprar. Então, não tem porquê, isso vai contra a informação que eles passaram, que o rebanho deles diminuiu muito naquele ano de 2018. Professor, então, Oi. será que isso aí, o senhor diz que complicado falar que eles, né, enganaram e tal, mas isso aí, então, é para eles crescerem em cima dos países e comprar barato os produtos? Eles A precisam. estratégia deles para eles comprarem barato dos países, então. Isso, exatamente. Eles plantam uma informação, anunciam uma desgraça lá que deu peste suína, e o mundo vai entender. Imagina se você é um produtor, ou se seu pai é um produtor aqui, em 2018, e ele vai tomar a decisão de plantar soja ou milho. Aí ele recebe, ele lê nos jornais confiáveis aqui no Brasil, de que deu uma peste lá, ele vai deduzir automaticamente a China vai comprar menos. E o meu, eu quando colho, eu entrego ali na Bunge, por exemplo, e a Bunge exporta para a China. Ou seja, a Bunge vai comprar menos de mim, ou vai ter menor interesse que eu venda para eles. E como é que é manifestado esse menor interesse? É o preço mais baixo. A Bunge vai dizer para o teu pai, teu tio, sei lá quem, vai dizer, olha, eu até compro a tua safra lá, mas eu pago tanto. E por que ele disse que paga tanto? Ele paga 100, digamos. Porque o chinês que está encomendando dele está dizendo, olha, eu compro de vocês essa quantidade e pago 80. Aí a Bung também, eles precisam ter a margem deles, porque eles receber o milho, secar e depois colocar no caminhão ou no trem e levar até o porto, tem um custo nisso. E também tem o salário do pessoal deles e tem a margem de lucro deles. Então, eles repassam para o produtor, olha, eu compro a tua safra e pago 100. É o contrário, o chinês diz que paga 120 e ele tem que diminuir esse 120, ele não vai repassar os 120 do chinês para o produtor, ele vai passar para o produtor 80, digamos. E o nosso produtor aqui faz sentido, vai ter menos demanda por milho, por soja, então, por isso que o preço está caindo. E não necessariamente houve essa redução de demanda. Os chineses compraram, continuaram comprando, inclusive continuaram comprando mais. Ou seja, os nossos produtores que em 2018 venderam antecipadamente a um preço que foi imposto pela, entre aspas, falta de apetite dos chineses, dado que o rebanho deles caiu, esses produtores foram enganados. Não é que eles tenham perdido dinheiro, mas eles deixaram de ganhar. Eles podiam ter cobrado pela saca de milho e soja deles um preço melhor. E se você considerar que deixar de ganhar, para mim é a mesma coisa que perder dinheiro. Então, imagine se alguns milhões de reais tivessem ficado nos bolsos dos nossos produtores da nossa região aqui. Eles teriam comprado mais caminhonetas novas nas concessionárias. Aí os vendedores dessas concessionárias, o cara que vendeu a caminhonete, ganharia uma comissão sobre aquela venda, ele pegaria a família dele no final de semana, com o dinheiro dessa comissão, ele iria numa pizzaria comemorar no final de semana, comer uma pizza, o pizzaiolo lá teria o salário dele garantido, porque a clientela da pizzaria tá boa, o dono da pizzaria também teria a margem de ganho dele garantida, e esse pizzaiolo recebeu o salário dele, ele vai no comércio comprar uma roupa, um sapato, ou seja, mais dinheiro que fica no bolso dos nossos produtores aqui, afeta positivamente toda a nossa economia aqui. Não é só o produtor que ganha, não.
Tem muita gente que pensa assim, eu quero que esses produtores se lasquem. Eles já ganham muito dinheiro. Quanto mais eles ganharem, gente, mais ganha Sinop, Sorriso, a região norte do Mato Grosso. É assim que o economista tem que pensar. Então, Évila, só para concluir esse assunto, nossa, já deu 9 horas. Então, eu vou concluir aqui rapidamente. Ó, esse material está lá no SIGA, tá? Tá. Uma segunda questão é que para esse ano, notem aí 2020, 2021, os estoques de soja lá dos Estados Unidos, quer dizer, do Brasil, o primeiro gráfico de cima é do Brasil, hoje é de 20 milhões de toneladas. Hoje. Os estoques, esses 20 milhões de toneladas, vocês podem ver no gráfico que está muito baixo. Em 2018 era de 32 milhões de toneladas. Então, é perigoso um estoque de soja aqui no Brasil tão baixo. E nos Estados Unidos está pior ainda. Notem lá 3 milhões de toneladas. O que é 3 milhões de toneladas para uma economia como os Estados Unidos? Está quase zero. Praticamente os americanos não têm mais soja para vender. Os dados da Argentina aqui eu nem tenho, tá? Eu nem coloquei da Argentina, nem fui atrás, nem fui buscar. A Argentina está com um problema seríssimo agora por causa do governo comunista dele. Sabe o que o Fernandes, lá da Argentina, fez no ano passado, quando os produtores argentinos colheram soja e milho? A inflação lá está batendo recordes. O governo proibiu os produtores de exportar soja e milho para manter esses produtos dentro, para baixar os preços, de modo que produzir carne com base em farelo de soja e milho na Argentina diminua o preço da carne para combater a inflação. Sabe o que os produtores estão fazendo esse ano? Muitos produtores se mudaram da Argentina e foram para o Uruguai, né? Venderam o que tinham na Argentina. Isso você não vê nas mídias aí. Mas muitas empresas saíram, produtores rurais estão abandonando a Argentina. Mas os que permanecem lá, agora eles estão cientes de que eles não podem... Houve quebra de contrato, produtores tradicionais que entregavam para as trades para exportar, houve quebra de contratos, muitos levaram multa, não cumpriram os contratos, esse ano estão... Já que a gente não vai poder exportar mesmo, o que vão fazer? Não vão plantar. Então, a produção argentina vai ser muito afetada esse ano, acreditem, ela não vai poder contribuir com a demanda dos chineses, tanto em milho, soja e farelo de soja. E nem óleo de soja também, porque a Argentina é grande produtora de óleo de soja. Então, note, se vocês somarem ali os estoques dos Estados Unidos e do Brasil, dá 23 milhões de toneladas e uns quebrados, 23 milhões e meio de toneladas. Lembro que lá atrás eu falei que em 2018 eles precisavam de 118 milhões de toneladas e produziam só 14. Então, nada pode dar errado na produção, na safra americana, que eles já estão plantando agora para colher lá por outubro, e nada vai poder dar errado na nossa safra de soja, que nós vamos começar a plantar em outubro para colher em janeiro, fevereiro. Se der errado alguma coisa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, seja por questões climáticas ou por outros motivos, pode dar um colapso alimentar no mundo, porque não vai ter soja, milho para produzir proteínas. Por isso é que, cientes de que esses estoques estão baixos e que os chineses, basicamente, vão depender do Brasil e dos Estados Unidos, eles plantam aquelas notícias que saem nos jornais agora em fevereiro, março, que eles sabem que é o período que os nossos produtores já começam a fechar contratos com as trades para vender na safra, botam essas notícias para pressionar os preços para baixo. Olha ali no canal Rural, soja, preocupação com peste suína africana na China, pressiona farelo e grãos para baixo, para eles comprarem mais barato. Então, aí eu concluo aí essa minha análise que eu fiz, produtor de Mato Grosso, fique esperto, porque os chineses não nasceram ontem. E a gente
a gente já viu essa novela lá em 2018. O problema é que em 2018, enquanto a coisa estava acontecendo, que o mundo estava anunciando peste suína lá, a gente não tinha elementos para desconfiar de que aquilo era uma lábia deles, uma grande... Né? Passaram aí um miguelão no mundo para comprar mais barato. Só que depois, nos anos seguintes, pelos dados de quanto eles importaram, pô, não tem sentido eles continuar importando tanto, sendo que o rebanho deles diminuiu quase um quarto, mais de um quarto. Né? Então, provavelmente, eles nos enganaram. E agora estão vindo com essa novela de novo. Então, espero que os nossos produtores, agora, se alguém tem amigo, parente, pai, sei lá quem, que é relacionado ao agronegócio, pode avisar. Fiquem espertos com essas notícias aí que vem uma peste suína chinesa 2, pode ser uma lorota. Tá bom, gente? Eu vou ter que terminar a aula de hoje aqui. Deixa eu voltar lá para... Perguntas, aproveite. Eu tinha, mas não é muito a ver com esse negócio. Tem a ver com a produção de soja e lavoura, mas não muito a ver com esse negócio de peste suína. Não tá. Não, mas fique tranquila. Ou pode perguntar agora, ou pode mandar o e-mail, ou pode mandar no WhatsApp, um áudio, alguma coisa. É mais para saber o que o senhor acha. Tipo assim, professor, uma vez eu estava escutando uma conversa assim, de que futuramente aqui no Brasil vai virar praticamente só lavoura. E produção de gado provavelmente vai diminuir, porque a lavoura tem aumentado bastante, né? Principalmente perto lá do meu pai, onde ele mora lá, hoje você quase não vê gado, você só vê o povo limpando para plantar. O senhor acha que futuramente vai haver só mais lavoura do que plantação de carne? É muito interessante essa tua pergunta, e até a gente tinha um aluno aqui que era lá de União do Sul, ele foi me orientando, inclusive, o pai dele tem madeireira lá em União do Sul, aí ele me convidou para ir para lá faz 1 ano, 2, antes da pandemia, e eu fui lá passar, nas férias, eu fui passar um final de semana lá. E no caminho, que eu não conhecia essa região, no caminho eu observei exatamente isso. Lavouras de soja em que nas fronteiras, na beira da estrada, ainda tinha as cercas, significa que antes era gado. E agora não tem mais gado. Então, muita área onde antes era gado está entrando grão agora. E aí, na época, eu fiquei curioso e fui olhar os dados aí do IMEA, aqui do Mato Grosso, o plantel bovino do Mato Grosso. E, impressionantemente, ele não diminuiu, pelo contrário, ele aumenta. Eu digo, mas aonde que expandiram? Para onde, então, se tantos pastos foram fechados e agora viraram lavoura de soja? Uma explicação para isso é a produção via confinamento. Vila. Então, através de confinamento, você pega os bezerros ali, e os animais já bezerros, né? Já com um portezinho um pouco maior, você compra eles, confina eles e trata com, em vez de pastar solto na natureza, nos pastos como era antes, eles são confinados e o processo de crescimento é acelerado por conta de adubação, alimentação mais adequada. E uma outra característica importante é que o avanço do grão nas regiões modifica também a economia da região. Você pode observar no nosso estado a região de Cáceres, a região de Rosário Oeste, todas essas regiões que são Juína, Juara, lá para cima, para o norte ali, as regiões que eram tipicamente de gado, elas eram menos desenvolvidas ou cresciam menos. Vocês podem pegar isso nas estatísticas do IBGE.
Pega lá a população de Lucas do Rio Verde, IBGE, 1990. Aí compara com a mesma população de 2000. Aumentou e muito. Agora não tem ainda de 2020, né? Que ano passado não foi feito o censo. Mas aumentou muito, deu um salto a população de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, Sinop. E aí você pega a mesma variável, população, Rosário Oeste, encolheu. Saiu mais gente, tinha mais gente em 1900, em 2000 do que em 2010. E muitos desses municípios de pecuária, que o carro-chefe da economia é pecuária, eles diminuem. Por quê? Porque a juventude terminou o ensino médio ali, vai embora, vai para outra cidade grande para estudar e acaba arrumando um emprego e ficando lá. Então, essas cidades mais de regiões de pecuária, o impacto da pecuária sobre o município, o desenvolvimento do município, chamar novas lojas, novas indústrias, tá? É muito pouco. E qual é a explicação econômica disso? A explicação econômica é que, imagine uma fazenda lá em Cáceres, que é a região de Pantanal. O sujeito tem lá 10 mil hectares com não sei quantas mil cabeças de gado. Para tocar aquela fazenda, o patrão, ele precisa o quê? De 3, 4, 5 funcionários no máximo. Não é? Toca uma fazenda daquelas. É para vacinar, é para cuidar, é para isso, para aquilo. Aquele gado está solto no pasto. Então, poucos funcionários, e esses poucos funcionários, ou a cavalo, alguns agora vão a moto para tocar o gado, enfim, o salário deles não é lá grandes coisas, né? São o que a gente chama de peões da fazenda, né? Eles têm lá o salarinho deles, têm o fumo deles, a cachaçinha deles, eles se dão por satisfeito, tem uma casinha para a família, tá? Agora, no agro... e mais um detalhe ainda, o dono da fazenda, não necessariamente ele mora no município aí. Esse dono da fazenda, muitas vezes, ele está lá num apartamento de luxo em Copacabana, que não lá em Miami. Então, quando ele vende a boiada, como ele é o dono da fazenda, o dinheiro que ele recebeu da atividade econômica dele, ele paga aqueles poucos funcionários e vai gastar esse dinheiro em outro lugar. Então, o dinheiro não circula na cidade e na região. Então, não é aberto um posto de gasolina, mais um posto de gasolina, não é vendida uma caminhonete nova, então tem poucas concessionárias de automóveis naquela cidade, porque a demanda é pouca. Agora, no agronegócio, não. Muda tudo, porque as empresas que vendem fertilizantes, adubos, não sei o quê, mandam os seus representantes para cada cidade, e esse sujeito vem lá de São Paulo, não sei de onde, para vender os produtos aqui para os nossos produtores. Ele vem, ele vende avião, aluga um carro aí na Localiza, vai ter que pagar, ou a empresa vai ter que pagar, isso gera receita para uma empresa aqui da cidade. Esse cara vai se hospedar em hotel aqui na cidade, está gerando renda. Ele vai consumir em restaurante, no comércio, enfim, parte da renda, ele vai abastecer o carro dele em posto de combustível aqui da cidade para ir visitar os produtores, e a renda gerada, o produtor vendeu a safra dele, normalmente ele mora aqui na cidade ou na região. Tá? Porque, ao contrário do dono da fazenda de gado, não dá para pegar um capataz ali e deixar de confiança e ele ir morar lá em Miami, não. Os produtores, eles estão com o pé na lavoura, eles vivem aqui dentro da porteira e estão de olho, estão acompanhando. Então, grande parte do dinheiro, dos resultados das produções deles são gastas aqui na região. Por isso é que desenvolve a região. Não sei se ficou ficou mais ou menos claro, o Évila, mas sim faz sentido que essa tendência de substituir o gado no pasto, e aonde era pasto para gado, você introduzir o grão, isso sim é uma tendência, e eu acho que ela é
inevitável e vai continuar acontecendo. O bom é que a oferta, o rebanho bovino do Mato Grosso não está diminuindo, não está sendo impactado negativamente. Por conta de quê? Inovação tecnológica no processo de produção, confinamento. Então, é o que eu ia perguntar. Então, pode aumentar o espaço que a lavoura vai pegar, mas o rebanho não vai diminuir, então. Eles vão mais colocar em confinamento, no caso. Isso, os números do rebanho, porque esses dados eles são oficiais, tem o IMEA que publica, né, tem a Secretaria SEDER lá, né, SEDER, Secretaria do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Rural, e tem o próprio, como é que é esses órgãos aí do governo, aí eu não lembro agora, não tem um órgão do Estado aí que o pessoal faz vacina, tem que ir lá registrar, fica ali onde é a Espinópolis, eles têm um escritóriozinho deles aí para atender a região. Então, esses dados são oficiais, o rebanho não está diminuindo, né? E esse é o grande temor do mundo, gente, percebam. O potencial de crescimento do agronegócio, do grão, do Brasil, é enorme. E isso assusta o mundo. Daí o interesse deles de publicarem em jornais aí denúncias de que as girafas brasileiras estão sendo queimadas no incêndio da Amazônia, da floresta amazônica. Vocês sabem, né, que foi postado num jornal lá, não sei se da França ou da onde, uma foto, uma imagem, uma floresta pegando fogo e as girafas fugindo. Eles não sabem que aqui na Amazônia não tem girafa. E publicaram isso. É verdade, gente, tem essa publicação. Procurem aí as girafas brasileiras, aí vocês vão encontrar capas desses jornais aí. Então, eles têm interesse de demonizar o agronegócio brasileiro, que está acabando com a Amazônia. O Brasil, a Amazônia está 68% preservada. Nenhum país do mundo tem isso em proteção ambiental. Eles sabem de tudo isso, gente. É apenas uma narrativa que coloca um dado ao potencial do agronegócio brasileiro. E aí eles botam lá sanções agora, porque não está atendendo as questões ambientais, é tudo lorota, tá? Isso nada tem a ver com as preocupações ambientais deles. Os europeus, principalmente os franceses, o Leonardo DiCaprio, ele é bonzinho, pensa no bem da humanidade e está criticando a Amazônia, que está pegando fogo. E ele até anunciou que ele mandaria 20 bilhões de dólares para o governo para combater os incêndios na floresta amazônica. Eu lembro que, na época, eu mandei um áudiozinho lá para a Jovem Pan e eles botaram no ar. Eu dei uma sugestão para o Leonardo DiCaprio pegar esses 20 bilhões de dólares e reflorestar a Califórnia, que naquele mesmo período estava pegando fogo. A Califórnia, o estado da Califórnia, tem aqueles incêndios lá que fogem de controle, inclusive grandes mansões são incendiadas aí. E ele dando pitaco, a floresta amazônica pegando fogo, sendo que a Califórnia lá estava em brasas. Então, gente, tudo são interesses econômicos por trás. Não pensem que essas manifestações com preocupações ambientais, mundo afora, frente ao Brasil, tenham um pinguinho a ver com questões ambientais de fato. Tem tudo a ver com questões, interesses econômicos que eles não querem revelar. Tá bom? Évila. Sim. Vocês já sabem, quem não sabe ainda, assista lá o vídeo da apresentação que eu postei no domingo, tá lá, Mercado de Capitais, _apresentação. Lá eu explico como nós vamos trabalhar e nós vamos nos encontrar nessa 1h, todas as quintas-feiras, até no início de agosto. Tá bom? Eu vou ter que terminar aqui, porque daqui a pouco tem outra aula. Tá certo? E usem o WhatsApp, e usem os e-mails para entrar em contato comigo, perguntas, e, por favor,
Peguem o texto base lá e sigam. Ah, sugestão, comece lá da página 11, tá? Aquela primeira parte lá das expectativas, não sei o quê, do papel das expectativas. Essa primeira parte está meio enrolada lá, eu teria que estar presente para apresentar ela, para colocar ela para vocês. Mas a partir da página 11 do texto base lá, aí a gente já entra em mercado de capitais, poupança, investimentos, renda fixa, renda variável, daí entra no nosso conteúdo. Tá bom, gente? Tudo de bom, fiquem bem, bons estudos, até quinta-feira da semana que vem. Professor, obrigado. Valeu, gente. Vocês podem ir saindo, que daí eu fecho a sala aqui. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.